Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje, o nosso tema de hoje é qual é o papel dos pais na salvação dos filhos. Para você que está entrando aqui agora, eu chamo esse bate-papo de livecast porque é possível você assistir ao vivo aqui no Instagram, acompanhar no formato podcast no Spotify, no YouTube e outras plataformas também, tá? E para falar sobre esse assunto, esse assunto tão, talvez polêmico para alguns, qual é o papel dos pais na salvação dos filhos, eu não vou falar sobre isso sozinha. E hoje nós teremos uma convidada especial. A convidada é a Raíza. A Raíza, ela é psicóloga e ela é brasileira, mas atualmente mora no Canadá. Eu conheço ela pela internet, porque nós fizemos um curso online juntas, um curso de criação de filhos, inclusive à luz da Bíblia. E nós estamos lutando aí na criação das nossas crianças, para a glória de Deus. Seja bem-vinda, Raíza! Muito obrigada, Camila. Muito feliz de participar aqui com você. Eu que estou feliz, mais feliz ainda. Raíza, se apresenta para o pessoal. Quem é você? O que você faz? Como é que é a sua vida? Com certeza, com certeza. Bom, como a Camila falou, meu nome é Raíza, eu moro aqui no Canadá já faz quase 9 anos. Tenho formação em psicologia também, mas atualmente eu faço homeschooling com as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas, a Elise vai fazer 6 anos e a Luísa vai fazer 2 anos daqui 3 dias. Nossa. Então eu tenho aí bastante trabalho nas minhas mãos. Sou casada com o Fábio, a gente mora na região de Burlington, ali próximo de Toronto, mais ou menos. E, e é isso, sou cristã desde criança. Meus pais se converteram aí quando eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então, cresci na igreja e tenho construído a minha fé, tornando, o Deus dos meus pais agora o meu Deus, né? Então, essa tem sido a minha construção aí durante todos esses anos, né? Sim. E essa é uma fala importante que você falou, o Deus dos meus pais, E é Uhum. um pouco sobre isso que a gente vai acabar conversando hoje, Legal. A gente quis conversar sobre esse tema e discutir até com vocês que estão acompanhando aqui, porque recentemente um pastor, comentou numa pregação aí se dirigindo aos pais que se os filhos irem para a universidade, isso fazer com que eles saiam da igreja, se desviem dos caminhos do Senhor, é melhor que os pais não mandem os filhos para a universidade, É claro que assim, eu tô falando isso de um corte, eu não peguei todo o contexto da pregação dele, mas isso gerou muitos comentários. Aí, como eu gosto de brincar na crentosfera, Então, todos os Legal. crentes, assim, meu Deus, ele é contra a universidade. Ele não falou que é contra a universidade, claro que não. Mas, Uhum. assim, foi algo que fez a gente pensar, Ainda mais porque os dados mostram isso, No livro da Apologética da Mamãe Ursa, a autora, ela traz que metade, quase metade, ela coloca 45 a 48% dos jovens saem da igreja, No período do primeiro ano da universidade, E como que os pais estão lidando com isso? Tem muitos pais que se culpam, E eu queria ouvir um pouco de você, Raíza. Como que você entende isso? Assim, quantos pais estão conscientes dessa responsabilidade? É responsabilidade Uhum. dos pais? Ou quanto a gente entende não só que nós temos uma responsabilidade, até qual é essa responsabilidade, Uhum. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é importante entender isso, que acho que o que foi falado ali foi realmente foi pego um corte e que se tornou uma grande polêmica. Eu acho que é sempre importante a gente buscar o contexto de todas as coisas, ao invés da gente só sair julgando, né, e em tudo mais. Mas também, assim, o que eu entendo muito da fala desse pastor, mas de uma preocupação que tem sido geral é o que ele falou, na verdade, é o resultado de uma construção ou da falta de uma construção, né? Quando a gente, nossas crianças, que hoje são crianças, mas em algum momento vão para o mundo, né? E aí ele deu o exemplo da universidade, mas pode ser qualquer lugar onde essa criança vai ser exposta a diferentes cosmovisões,
né? E isso é muito importante a gente entender, que a universidade, ela é um ambiente, mas pode ser qualquer outro ambiente onde essa criança, esse jovem vai começar a conhecer novas visões de mundo, vai começar a entender que nem todas as pessoas creem da mesma forma que os pais dela creem, ou nem todas as pessoas cresceram na igreja como elas cresceram. E aí é o momento onde a gente vai ver, assim, como que, o que foi construído até aquele momento, né? Qual é a base, né? Jesus falou sobre isso, né? Fez a comparação, uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. Então a gente vê aí, a construção na areia é aquela coisa, vamos contar só, levar no domingo na igreja, contar que nossos filhos vão virar crentes porque são filhos de crente, né? Mas existe uma grande diferença de você construir uma casa na rocha, que é realmente permitir as dúvidas, permitir um diálogo aberto a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito da palavra, e permitir que essa criança que vai se tornando um jovem adolescente vá construindo uma fé onde os questionamentos são permitidos no momento em que eles devem ser, em que os pais estão dispostos a vamos responder, vamos pesquisar junto. Eu não sei tudo a respeito da Bíblia, mas vamos junto, para que quando eles cheguem nessa idade mais da juventude e sejam expostos a toda esse bombardeio, né, de informações e de novidades acontecendo, eles possam ter realmente pés firmados nessa fé, pés firmados na rocha, né, e não algo que vai ser aquele susto, né, ou aquela liberdade desenfreada que vem e que muitas vezes eles não fazem a menor ideia de como lidar com isso, né? Eu acho que esse o grande, o pulo do gato aí, quando o pastor fala, vai chegar esse momento aí de eles vão para a universidade, e a universidade pode ser tanto um excelente ambiente, ou pode ser realmente um lugar de perdição, né, de desvio, né, da fé, enfim. Mas você falou vários pontos importantes aí, Uhum. que eu acho que o problema, acho não. Quer dizer, eu acho, né? Eu tenho essa opinião, mas também no mesmo livro que eu tô comentando aqui das estatísticas, ela traz outro dado sobre isso, que assim, ninguém sai da igreja do nada, né? A pessoa tá lá frequentando, tá indo, participando, e do nada ela acorda e fala, não, eu não quero ir mais, né? É sempre um processo. Isso. E às vezes de anos. E no caso desses jovens, essa pesquisa ela aponta que geralmente por volta de 15 anos de idade, enquanto adolescentes, eles já começam a se desvincular da igreja, e desvincular no sentido emocional, espiritual, às vezes até social, assim. O social até um pouco menos, porque eles gostam muito dos amigos, de estar junto, né? Mas é possível ver que, assim, a base, que foi o que você falou, não foi tão firmada na rocha, né? É algo que é importante a gente pensar, porque senão fica assim, a culpa é da universidade, né? E não vou dizer que a universidade é neutra, porque não é. Não, é verdade. Mas às vezes a gente acaba culpando o ambiente, culpando outras pessoas, quando na verdade o que faltou foi um fundamento, né, bem estruturado. E algo que você falou também que é importante é a questão do questionamento, né? Eu já tive momentos assim na juventude de acompanhar pessoas que tiveram dúvidas a respeito da fé, da Bíblia, da interpretação bíblica e de várias coisas nesse sentido, e que as pessoas que estavam ali na liderança no momento talvez não soubessem responder. E aí sempre dá uma assim, você tá pensando demais, é só você não pensar nisso, deixa isso pra lá. Em tempos mais antigos, minha mãe fala, às vezes assim, na década de 70, início dos anos 80, pessoas até falam, não, isso aí é coisa do diabo que tá pondo na sua mente, para de pensar depois de fazer essas perguntas, né? Porque isso não é de Deus, né? E é importante justamente os pais se atentarem a isso, não porque tem que saber responder tudo, porque ninguém tem obrigação de saber tudo, né? Mas o quanto a gente se empenha nisso, né? Em tirar essas dúvidas das nossas crianças, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente, como pai, como mãe, entender que a gente, como você falou, a gente não vai saber tudo. E eu acho que a chegada, pelo menos para mim foi assim, a chegada da minha primeira filha e o momento que eu comecei a sentir a responsabilidade de discipulá-la,
foi o momento em que eu percebi que existiam lacunas na construção da minha fé. Então, quando eu percebi isso, foi ao mesmo tempo angustiante, né? Porque eu falo, eu quero saber tudo, porque eu quero passar tudo para ela. Mas, por outro lado, também foi um abrir de olhos. Então, assim, eu preciso ir atrás, eu preciso procurar, eu preciso saber. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso procurar saber. Então, tem muito essa busca da gente perceber que dessas lacunas que vão sendo construídas, que vão fazendo parte da nossa construção cristã de fé, e a partir daquele momento onde a gente é confrontado com isso, a gente pode se dispor. Aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente fala, não me pergunta, não quero saber, ou você crê e acabou. Ou a gente vai por outro caminho e fala, não, vamos juntos procurar, vamos juntos pesquisar. Tem coisa na Bíblia que realmente não é tão fácil assim de entender, tem coisas que a gente vai ter que ler mais, a gente vai ter que procurar alguém que saiba mais que a gente. Mas eu acho que quando a gente abre esse diálogo para o filho, para a criança e para o adolescente chegar na gente e ele entender que existe essa conexão e esse lugar de confiança, eu posso perguntar. Porque as perguntas, elas vão acontecer em diversas situações. E aí ele vai procurar, ou eu posso perguntar para o meu pai e para minha mãe, porque eu sei que eles são pessoas confiáveis e eles não vão me rechaçar, ou eu vou procurar em outro lugar. Sim. Eu vou procurar na internet, eu vou procurar nos influenciadores, eu vou procurar nos meus pares, né? E aí esse é o grande, é um momento aí bastante que vai acabar definindo muito para que caminho as coisas vão caminhar, né? Para que lado as coisas vão caminhar. Então, quando a gente realmente consegue abrir esse diálogo, e aí as questões às vezes vão ser questões que parecem muito simples para a gente, e até as questões mais cabeludas, mais difíceis, mais complicadas, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a razão da vida, né? Mas aí tá, é a coisa do caminhar junto, a cada dia e trazendo a semente aos pouquinhos para esse coração que está tão sedento aí, né? Sim. E essa questão que você falou da lacuna na nossa fé, eu também vivi muito isso com o nascimento dos meus filhos, né? De quando meu primeiro filho nasceu, foi ali que eu fiquei assim, cara, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira na vida. É meio triste falar isso, que sim, meu filho nasceu, eu já tinha 30 anos. Então, e eu nasci num lar cristão, e não foi por falta de incentivo, porque os líderes falavam, minha mãe, meu pai, não, tu sabe, sempre teve um incentivo da leitura. Você vai no culto, o pastor fala, né? Mas aquilo, eu conhecia partes, principalmente de participar das gincanas, né? Mas foi quando eu me vi assim, o que eu vou ensinar pro meu filho? Será que eu realmente sou cristã mesmo? Né? E como é que eu quero um filho cristão se talvez nem eu seja, né, cristã? Que é muito fácil, eu brinco com os adolescentes na minha igreja que eu falo assim, às vezes a gente é cristão de bio do Instagram. Põe lá na bio, né? Põe uma cruzinha e fala cristã. Isso porque ainda tem gente que ainda põe embaixo, um sagitariano. É verdade. Mas foi justamente nesse anseio de ensinar aos meus filhos que eu também me senti, né? Eu me vi angustiada. Falei, caramba, eu não sei, né? Primeiro veio uma angústia, assim, também. De eu preciso saber tudo, eu preciso ler tudo, sobre tudo, 500... Eu li bastante. Nos primeiros anos deles, eu li bastante. Teve um ano que eu li, tipo assim, 60 livros. Foi meio doido. Você é uma máquina. Mas eu falo, não pra me gloriar, mas pra, tipo assim... Você vê onde eu coloquei, onde a gente acaba mudando o nosso foco, né? Sim. O que a gente realmente precisa é de Deus, mas às vezes a gente acaba se desviando assim, não, eu preciso ler e saber tudo. Exatamente. É importante saber, né? Mas durante o saber a gente vai aprendendo, né? Na questão do relacionamento com Deus, né? Não só no adquirir conhecimento sobre Deus, né? Então... eu acho que tem a coisa da construção do conhecimento, não só do conhecimento. Lógico, eu acho que o conhecimento ele ajuda a gente a crescer na nossa fé mesmo, né? Então, assim, tem questões que são difíceis para mim, ou coisas que não estão tão claras na Bíblia, e eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu preciso entender sobre aquilo. E isso me ajuda a construir a minha fé. Mas é uma coisa que também tem a questão da gente confiar no Senhor, de que Ele nos equipa, tá? Quando a gente faz a nossa parte.
né? Eu vejo muito essa questão da semente, né? Você tá ali falando a cada dia, ministrando a cada dia na vida do seu filho, aplicando a palavra à vida do seu filho. Eu acho que isso é muito importante, porque a Bíblia, a gente tem essa sensação muitas vezes de que é um livro à parte, né? Uma coisa assim, ela tá ali. Mas na verdade, não, ela cabe para nós como uma luva a cada dia, né? Então, em todas as situações, eu posso aplicar na Bíblia. Mas aí, para aplicar, eu preciso conhecer, né? E aí, Sim, quando eu aplico, quando eu falo, sei lá, tem uma discussão entre as crianças, a gente vai trazer ali um versículo que cabe para aquele momento. Aconteceu uma situação de mentira, vai trazer uma Bíblia, um versículo que cabe naquele momento. Então, a cada situação e a cada momento, você vai construindo e fazendo com que a Bíblia faça parte, né, do dia a dia, da vida da criança, né? Eu creio de todo meu coração que o Espírito Santo ele vai fazer o papel dele de aguar aquela terrinha ali e fazer aquela sementinha crescer, né? Mas não é uma coisa que vai ser com 18 anos, né? Que quando 17, 18 anos ali, quando você está entrando na faculdade, que agora eu vou começar. Não, tem que ser realmente uma coisa do dia a dia. E a gente tem que falar também sobre esses diferentes contextos que essa pessoa vai enfrentar quando ela chegar na universidade, por exemplo. Falando sim, da universidade, mas pensando em outros contextos, né? Então, assim, você vai chegar na universidade, você vai encontrar pessoas que não creem na mesma coisa que você. Você vai encontrar pessoas que não acreditam na Bíblia. Você vai encontrar pessoas que têm uma visão realmente diferente da criação do mundo, né? Então você está realmente equipando o seu filho, né? Aquela coisa, eu ouvi um podcast de uma pessoa que fala sobre apologética, que ela estava falando sobre isso. Você não vai mandar o seu filho ou subir o Monte Everest, né? Na primeira saída dele de casa, né? Assim, vai lá, sobe o Monte Everest. Você não vai fazer isso, né? Se o seu objetivo é que ele suba o Monte Everest, você vai treiná-lo todos os dias da vida dele, e ele vai subir pequenas montanhas primeiro, para depois ele subir o Monte Everest, né? sim. E aí, assim, fazendo uma alusão com isso, ele vai, desde pequeno, ser confrontado, né? E a gente precisa mostrar para ele de que existe um mundo lá fora, de que existe um inimigo, de que existem contextos espirituais, né? Para que quando ele chegar lá na universidade, por exemplo, ele não vai ser é, esmagado por isso, né? Sim, Pelo contrário, ele vai permanecer firme, né? sim, com certeza. Isso é importante, assim, para a gente pensar principalmente nas famílias que sempre estiveram na igreja, né? Que é claro que, assim, nunca é tarde para começar, né? Uma família que se converte quando, sei lá, um casal que se converte e no momento da conversão os filhos deles são adolescentes. Vai ser Uhum. um outro tipo de trabalho. Com certeza. Mas o ponto aqui é que, assim, quando você começa a discipular o seu filho, você usa a sua palavra, isso é muito importante, Uhum. né? Porque às vezes a gente tem essa. A gente pensa que a nossa responsabilidade, as pessoas, enfim, conversando com outras pessoas também, a gente percebe que assim, acha que a responsabilidade é contar a historinha da Bíblia. Mas eu contei a Uhum. historinha da Bíblia para o meu filho, eu tinha a Bíblia infantil, ele foi no culto de oração, ele foi nos acampamentos, ele foi na escola dominical, foi em todos os eventos da Uhum. igreja, né? Tudo. Uhum. E o que aconteceu? É justamente o que você falou da nossa visão de mundo. Muitas vezes a Uhum. gente, enquanto cristão, vai absorvendo a visão de mundo de pessoas que não têm Deus como centro, É verdade. né? E eu falo isso porque é um desafio para mim, não para acusar outras pessoas. É um desafio para mim. Você acha que eu não quero meu filho bem sucedido, ganhando bem, um bom salário, uma independência financeira? Eu quero tudo isso para os meus filhos. Com certeza. Só que é difícil você achar, às vezes, pensar nisso de maneira equilibrada para que a salvação seja o maior bem que ele tenha, Isso. quando eu priorizo o bem-estar financeiro, social, o status, enfim, né? Com certeza. Então, Acho que uma pode falar. coisa importante é que assim os filhos eles absorvem, né, a paixão dos pais, né? Então aquilo que você pode ver, geralmente um pai que é apaixonado por futebol, né, senta lá na frente da televisão e vibra e acompanha todos os jogos e tal. Assim, geralmente o filho vai estar ali acompanhando junto e ele sabe que o pai é apaixonado por aquilo,
né? E isso vale, tô dando esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa, né? E assim, então os nossos filhos, eles sabem se a gente é apaixonado pela palavra de Deus ou não, se a gente tem uma vida de oração ou não. Eles veem, eles estão dentro do nosso lar, né? Então eles sabem muito bem o que nossos o que nós amamos, né? Eu posso falar isso, eu cresci vendo meu pai teve uma história de conversão assim muito legal, e eu cresci vendo meu pai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia todos os dias. Todos os dias ele gastava horas lendo a Bíblia. Então eu não tenho dúvida nenhuma da paixão dele pela Bíblia, do amor dele pela Bíblia, de como isso me influenciou, né? Então eu tenho essa memória e isso me levou a também querer, né, ter mais proximidade com a Bíblia e aprender mais. Então, assim, todas essas construções que a gente é lógico, a gente assim tem muitas vezes o privilégio de crescer num lar cristão, mas eu acredito que mesmo que depois pais que se converteram mais tarde, essa construção continua existindo, né? E existe realmente, nunca é tarde para começar a discipular o seu filho, ele vai sempre precisar desse discipulado, né? Então, acho que tem que ser é importante que os pais não se desanimem de pensar, perdi tempo ou qualquer coisa assim. Sim, Não, começa a partir da onde você está, né? sim, com certeza. E é importante ter justamente essa visão, né, de a gente, você leu também, né, o livro do Pastoreando o Coração da Criança, né? Sim. Eu achei Uhum. muito interessante esse termo, né, de porque a gente fica muito assim no ensino, e a palavra ensino é boa também, né? Porque a palavra Uhum. eu ouvi numa pregação hoje, o pastor ensinando, falou que a palavra ensino quer dizer ajudar ou de alguma forma conduzir a pessoa a alcançar o seu propósito, né? E Legal. nós, Uhum. enquanto cristãos, Uhum. sabemos qual é o nosso propósito porque ele está na Bíblia, né? Uhum. Uhum. Então, enquanto pais, a gente tem essa missão de ensinar os nossos filhos a alcançar esse propósito enquanto cristãos, de salvação, de viver para a glória de Deus, né? De uma maneira geral, né? E essa palavra do discipulado, né? E do pastorear Uhum. os filhos, eu acho que esse é o Uhum. maior desafio. Com certeza. Porque é aquilo, né? A gente às vezes vive uma rotina. Cada um sabe da sua rotina. Não quero aqui falar que a minha rotina é mais difícil do que outras, porque não é. Uhum. Mas mesmo assim, às vezes a gente acaba se deixando levar pelo que é mais fácil, né? E Com você certeza. se dispor a se deixar ser discipulado também, Uhum. né? Pela igreja, pelo pastor, pela liderança e pelo marido, né? Enquanto mulheres também, para poder discipular os filhos. Então é sempre desafiador. Com Para você certeza. ter uma ideia, na lida com os meus filhos que eu vejo essas lacunas, que ainda tem lacunas que eu preciso aprender, que eu preciso preencher. Com certeza. Esses dias eu estava cantando com os meus filhos e na letra do hino tinha a palavra quebrantado. E ele virou para mim, mãe, o que é quebrantado? E aí, sabe quando você fica assim, meu Deus? Sabe aquela coisa do eu sei o que é, mas eu não sei explicar? E aí eu fui Uhum. Sim. para dar uma resposta melhor, para não simplesmente falar qualquer coisa. Eu falei, não, eu vou entender melhor isso e vou conversar com ele para explicar Uhum. direitinho. Mas você vê, é uma coisa pequena assim, né? Parece Sim. besta, mas e ele tá muito atento agora, o meu, assim. Eu canto com ele e ele fica perguntando o que é cada palavra do hino. E é Que muito legal. fácil para mim falar, menino, fica quieto, deixa eu terminar de cantar. Depois a gente fala. E depois a gente conversa, mas é importante, e isso é bom, se ele tá curioso para Com entender certeza. os louvores, por que a gente canta, o que a gente canta, então. Mas como Uhum. fala para você que assim, 10:30 da noite, 11 horas, a gente pondo as crianças para dormir, ele fala, mãe, canta um hino, aí eu canto. Às vezes a gente já canta até meio na má vontade, não vou mentir, não. Eu não, Jesus tem muita misericórdia de mim. E aí ele fica Mas ainda me você perguntando, sabe. me questionando. Não, tá muito Uhum. tarde para esse questionamento. Mas não, é naquele momento, né, que acontece, né? É porque às vezes pode deixar escapar essa oportunidade, né, de explicar é, e de questionar mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante que eu estava ouvindo ultimamente é sobre a gente modelar essa busca por conhecimento e modelar perguntas inteligentes, né? Então, assim, não é tudo que a gente recebe de em pregações, em louvores, que a gente tem que simplesmente engolir,
é isso e acabou. Não, eu vou me perguntar sobre isso. Isso faz sentido? Esse louvor que tá falando aqui tem a ver com o que está na Bíblia? Né? Isso que eu estou assistindo, mesmo seja um Sim. videozinho cristão lá, de história bíblica, foi realmente isso que aconteceu? Né? Então, eu tenho muito um hábito de fazer isso com a minha filha mais velha, assim, de falar assim, filha, vamos olhar lá na Bíblia se realmente foi isso, né? E ela, às vezes, eu já vi ela fazendo isso por conta própria, falando, mamãe, deixa eu olhar lá no versículo se é isso mesmo. Porque isso vai fazer com que ela realmente comece a questionar, né, o que ela está recebendo e a gente está mostrando que tudo bem questionar, que tudo bem eu ver e não necessariamente aceitar o que me foi falado, o que me foi imposto, mas que eu posso sim, e que isso vai me ajudar a construir uma fé mais sólida se eu me questiono, se eu vou atrás, se eu busco, né, esse conhecimento. Eu acho que quando a gente investiga, tem coisas assim, a gente sabe, tem questões na Bíblia que não são tão confortáveis, que a gente não entende com tanta facilidade, mas eu tenho a permissão, né, de Deus também, a permissão de Deus, eu tenho a permissão dos meus pais de ir atrás e de perguntar sobre aquilo. Eu não estou me afastando de Deus por causa disso, pelo contrário, eu estou querendo me aproximar mais dele. Então, eu estou procurando respostas. E se a gente incentiva desde pequenininho, é uma prática que eles vão levando aí para a vida, né? Sim. Essa prática no livro da apologética, né, para a Mamãe Ursa, ela coloca como mastigar e cuspir, né? Porque às vezes a gente é muito fácil para mim pegar o meu filho e dizer isso tá certo, isso tá errado. Faz isso ou não faz aquilo. Uhum. É claro que assim, eles sendo muito pequenos, dependendo da idade, vai ser isso mesmo. Uhum. Mas até que me veio isso, né? A questão de ensinar, de educar, é justamente a pessoa alcançar o objetivo dela, o propósito. O propósito é que ela saiba discernir, né? De ensinar os nossos filhos a discernir o que é certo. Porque, igual a gente falou, o problema muitas vezes não é a universidade ou outros ambientes, a escola, outras influências. É que a pessoa sempre foi guiada por isso é certo, isso é pecado, isso é. Eu falo isso na igreja. Quando a pessoa vem com uma pergunta, é pecado tal coisa? Então o problema está muito mais assim Com profundo, né? Está certeza. muito mais no fundamento. Então Com a certeza. gente precisa buscar esse discernimento para justamente incentivar que os nossos filhos saibam discernir, porque a gente não vai viver para sempre, Com né? Eles certeza. vão tomar as decisões deles por conta própria, até assim chegando na maioridade, a gente não vai ter mais esse poder assim sobre eles de esse controle, vamos dizer, né, sobre as Uhum. Uhum. escolhas, né? Então, esse construir essa fé sólida, né, na rocha para que eles tomem as decisões, a gente precisa às vezes sempre ter isso em mente, né? Precisa Com sempre ter certeza. isso em mente. E é aquela coisa de saber que começa desde a infância mesmo, né? Assim, Sim. eu ensino uma regra para o meu filho, né? Sobre qualquer coisa que seja. E aí ele vai para a escola, né? E aí ele vai ter um amiguinho que vai dizer para ele, não precisa fazer o que a sua mãe ou seu pai falou, faz de outro jeito, né? Ou não precisa obedecer, né? A professora, né? Não tem problema, sua mãe não vai saber. Ou qualquer coisa assim que vai levar ali a criança para um momento de realmente ir contra ao que foi ensinado para ela. E aí tem aquela, aí é o grande momento, né? Será que aquilo que foi ensinado foi só uma ordem, né? Falar, você tem que fazer o que eu tô falando, porque eu tô falando, ou existe um motivo, a criança entende o porquê que ela não deve fazer aquilo e ela consegue replicar para outras situações da vida, né? Replicar para outros contextos onde ela vai ser tentada, onde ela vai ser incentivada muitas vezes a pecar. Né? Então, quando a criança consegue fazer esse exercício de adaptação do que ela aprendeu a diferentes contextos, isso vai crescendo junto com ela. E aí, novamente, vai chegar lá no futuro, lá alguns anos depois, na exposição aos amigos, adolescentes, escolhas que podem ser totalmente erradas, mas quando ela tem essa base de fazer escolhas certas, aí você consegue saber que ela vai conseguir permanecer, né? Permanecer ligada ao que ela aprendeu lá desde antes, desde dentro do lar, na verdade, né? Então, Sim. é uma construção mesmo de um questionamento e de convicções
né, que vão modelando esse comportamento e vão fazendo com que a criança, adolescente, jovem, consiga adaptar isso a diferentes sim, situações e contextos, né? sim. Por isso que o desafio é enorme. Com Que eu certeza. vejo que o meu desafio maior não é simplesmente ensinar e passar essas coisas para os meus filhos, né? É eu Uhum, viver essas coisas, né? É uhum, uma situação que aconteceu recentemente, né? uhum. Eu deu um surto aqui em casa, o menino me é claro, eu falo assim, os meninos me perturbando, mas eu sei que não, obviamente não é culpa deles, assim, eles são crianças, né? Então fazem Uhum. barulho, às vezes não obedece de imediato, enfim. E aí eu dei uns gritos aqui, e aí assim, eu falo, não grita, você tem que tratar bem as pessoas e não sei o quê. Aí eu dei uns gritos, fiquei nervosa, perdi a paciência, e aí um deles falou assim, mãe, hora pra gente dormir, já tava de noite. Aí eu falei, caramba, com que cara que eu vou chegar pra Deus depois de um barraco Depois que eu fiz? dessa. Aham. Aí, assim, aí me veio na mente, né, o Sermão do Monte, né? Não adianta você querer ofertar a Deus e adorar a Deus se você tem uma treta com o seu irmão, né? Isso aí é a minha versão, nova tradução na linguagem de hoje. É E aí ótimo. eu Super. baixei a bola e pedi perdão para os meus filhos. Olha, perdão, perdoa a mamãe, desculpa a mamãe. Não é assim que a mamãe fez, tá errado, eu falho. É claro que assim, eu não posso usar isso como desculpa para viver enlouquecida todos os dias, né? Uhum. Mas esse desafio assim de mostrar para eles através da minha vida, Uhum. nossa, isso aí é até isso, assim, entra um pouco no título, né, que a gente colocou aí na live de qual o papel dos pais, né? Uhum. Nós temos um papel importante, né? A Bíblia Com fala do nosso certeza. papel. Né? Eu gosto muito daquela passagem de Deuteronômio 6, né? Na Uhum. tradução da NVI, fala assim: ensine-as com persistência. Ou seja, Sim. sempre, sem desistir, insistindo todo dia e toda hora. E ele fala para fazer isso fazendo tudo, enquanto deita, levanta, no caminho. Então, é através da nossa vida. E é importante, às vezes, mostrar esse. Que os pais falham também, né? Com certeza. Os filhos, eles nos, que nem eu estava falando a respeito das nossas paixões, né? Os nossos filhos conhecem aquilo que a gente ama e eles também conhecem aquilo que a gente erra, né? Aquilo que a gente faz de certo, aquilo que a gente faz de errado. É impossível para a gente fingir que nós somos perfeitos, né? Aos pouquinhos nós somos confrontados, na verdade, né? Pela por eles, porque eles olham para nós e falam, minha mãe fala isso, né, mas na verdade faz outra coisa, né? Acho que é um Sim, exercício aí, a cada dia a criança tá, o seu filho vai estar vendo ali o quanto que essa palavra que a gente estava falando, né, da Bíblia ser aplicável para a gente no nosso dia a dia, né? E aí ele vai ver o quanto a Bíblia é aplicável, está sendo aplicada ou não dentro do nosso lar, né? Mas a gente também está falando para eles a respeito de um Deus misericordioso, a respeito de um Deus que nos perdoa, que nos dá novas chances e que a gente está sim. num exercício buscando, né, sermos como Jesus, né? Mas a gente está num processo, nós não estamos prontos. Então acho que isso faz parte e faz parte do discipulado também para que os nossos filhos também possam entender que a casa é uma pequena sociedade, né? Assim, você está ali socializando com aquelas outras pessoas que estão ali dentro e é um modelo do que você vai encontrar lá fora, né? Então, do jeito que eu, meu pai e minha mãe não são perfeitos, né? Eu vou encontrar isso lá fora também. E como é que eu vou lidar com isso, né? Então, esse discipulamento, esse discipulado, essa coisa da gente construir a cada dia ali os tijolinhos da casa, não é um processo linear, é Sim, um processo que vai, né? É um vai e vem ali, né? Mas sim. que faz parte também. Acho que é uma coisa que faz parte mesmo da nossa construção pessoal, né? Com Deus e na nossa construção enquanto pais e mães também, né? Sim. Por isso que a gente não pode deixar Deus, né, aplicar muito aquele versículo de orar sem cessar, né? Com certeza. E não deixar de sair da presença de Deus, não deixar de buscar a Deus. Quando eu falo sair da presença de Deus, não dá para sair porque ele está em todo lugar, né?
Mas dá para Tem entender a mais ou nossa menos o que eu quero busca, né? dizer. Tem a ver com a nossa Exatamente. busca e com a nossa conexão com ele, né? Acho que Sim, é muito importante a gente entender isso, que existe uma parceria com o Espírito Santo, né? No discipulado dos nossos filhos. sim. Né? A Bíblia fala que para que alguém possa crer, alguém precisa pregar, né? No caso, a gente está falando aqui, os filhos, para que eles creem em alguém, nós precisamos Sim. plantar essa semente, né? Mas o Espírito Santo é quem vai fazer é quem vai regar, é quem vai fazer essa semente crescer, né? Então, assim, a gente não pode ter a potência de achar que está no nosso controle e eu sigo aqui uma receitinha de bolo, meu filho vai para a igreja e vai ser salvo, né? Não existe isso, né? Porque os nossos filhos hoje não são um pedaço nosso, eles são outra pessoa. Então, tem toda uma ação aí do Espírito Santo que não tem como a gente negar e a gente precisa continuar trabalhando junto com ele até o fim, né? Sim, sim. E assim, para a gente ir caminhando aí para a reta final, nós já sabemos que não é nosso papel salvar os nossos filhos, o único que Uhum. pode fazer isso por eles é Deus. Mas, e graças a Deus, às vezes eu fico pensando nisso, né? Só no xerique que eu dei, falei, eu não vou salvar ninguém. Brincadeira. É verdade, é Mas verdade. graças a Deus, assim, isso é um alívio. O problema é que a gente não pode pegar esse alívio de que não é minha responsabilidade salvar meus filhos e fazer as coisas de qualquer jeito, né? Falar, ah, É Espírito Santo verdade. que salva também não vou fazer nada, né? Não, não. Mas justamente isso, assim, graças a Deus que é Deus que salva, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas eu queria, sei lá, você tem algumas dicas de o que a gente pode fazer, de materiais que a gente pode usar, principalmente assim, porque eu até falei essa semana nos stories, né, a respeito de Bíblia infantil. Uhum. Eu vi uma pessoa aqui nas redes sociais falando que ela é contra, ela se posicionou contra Bíblias infantis. Mas aí Uhum. quando você ouve o argumento, você entende o porquê. Um Uhum. dos motivos que ela coloca é justamente isso, que a Bíblia, algumas Bíblias infantis, elas são um compilado de historinhas. E as Uhum. crianças Sim, nunca associam que assim, a Bíblia também é a nossa história, né? sim. Não Uhum. consegue fazer essa conexão do que a Bíblia tem a ver comigo, com a minha história, com a minha vida. Ou Uhum. também, assim, que a Bíblia é uma história sobre Jesus, sobre a redenção. O que Abraão, Caim e Abel, Noé, Davi, que todas essas histórias têm a ver com Jesus como centro da Bíblia, né? Sim. E aí, nesse sentido que ela se posicionou, e eu concordei um pouco com ela, né? Assim, o quanto Uhum. às vezes a gente acaba passando a mensagem errada, né? Então, assim, que materiais ou recursos assim que você usa, que você acha que são bons, que te auxiliam nisso, né? Tá, essa é uma boa pergunta. Eu acho que é muito importante realmente a gente entender, respeitar o nível de desenvolvimento, a etapa de desenvolvimento da criança. Vai ter momentos em que, no começo ali nos primeiros aninhos de vida, que esse recurso visual é muito importante, né? Então, por esse lado, eu acredito que as Bíblias infantis são Sim, um ótimo recurso, mas que não são todas. Eu acho que eu me lembro de fazer uma pesquisa muito aprofundada, de ir atrás de ler muitos reviews a respeito de Bíblias diferentes para crianças, para poder achar uma que realmente fizesse sentido, que não colocasse o homem como centro, mas colocasse o Senhor como centro. E que realmente, às vezes assim, não dá para fugir muito daquele modelo de historinhas bíblicas, porque é um sim, pouco o padrão, e como eu falei, esse recurso visual ajuda bastante, mas a partir do momento em que a criança começa a demonstrar que ela é capaz de compreender de outras formas, outros recursos, como uma Bíblia escrita, vão ser muito úteis, né? Eu uso especialmente uma Bíblia com a minha filha mais velha, que é uma Bíblia com uma linguagem bastante adaptada para crianças, mas é uma Bíblia que eu não tenho o nome dela aqui da versão, posso passar depois. Ela é uma Bíblia que ela tem uma versão assim, ela tem os versículos de uma forma mais simplificada, mas que não perde a riqueza do versículo. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, existem detalhes importantes na Bíblia que a gente não pode deixar que se percam quando a gente está ali ensinando a criança, né? Então, acho que procurar recursos, conforme você vai percebendo que a criança consegue entender contextos mais complexos, né? Coisas mais abstratas,
consegue simbolizar um pouco mais. Então, você vai incluindo aos pouquinhos essa, esse conhecimento, né? Ajudando a criança a construir esse conhecimento a cada dia, né? Uma coisa que eu também faço com as minhas filhas, a gente tem uma outra Bíblia que também já é um pouco mais, ela tem de imagens, mas ela tem textos um pouquinho mais complexos. Então, eu sento com a minha filha antes de dormir, eu leio uma história e eu peço e a gente começa a falar sobre o significado das palavras. Tem uma palavra que você não conhece? Que palavra é essa? Isso aqui está fazendo sentido para você? A gente faz muito isso em inglês, né? Que a gente mora aqui no Canadá. Então, eu também ajudo ela até a trabalhar um pouco o vocabulário com isso também. Então, é uma coisa da gente, vamos falar sobre isso. Tá claro para você isso aqui está dentro de um contexto. Então, olha, isso aqui aconteceu nessa situação. Então, não é pegar um versículo né, assim, e acabou, né? Mas entender tudo aquilo que a gente está lendo está dentro de um contexto e é perigoso a gente tirar de dentro do contexto. Então, quando a criança começa a aprender a entender, a ler o contexto, a entender aonde que aquilo foi falado, para quem aquilo foi falado dentro da Bíblia, isso vai ampliando o conhecimento dela, né? Vai ampliando a curiosidade dela de entender melhor o que aquilo foi falado. E uma outra coisa que hoje eu faço com a minha filha, que já está com quase 6 anos, né? Não fazia antes, mas é de buscar referências cruzadas, né? Então esse versículo, né? Ele está falando isso aqui em outro lugar também, né? Ou tem uma outra, por exemplo, uma carta de Paulo que fala uma determinada coisa, e na outra carta de Paulo ele corrobora isso que ele está falando aqui. Então, ou outra pessoa em outra parte da Bíblia falou essa mesma coisa. Então, quando a gente vai fazendo essas conexões, a gente mostra a vida, né, para os nossos filhos. A gente mostra que a Bíblia é viva, não é um livro morto, mas é um livro vivo. Então, acho que essas coisas vão ajudando a gente a construir ali no dia a dia e ajudando, acho que a criança a questionar mesmo, sabe? Não entendi isso aqui, não entendi essa palavra, não tá fazendo sentido para mim. Ou por que eles fizeram isso aqui, né? Essa história é meio estranha e tal. Vamos conversar. E então, conforme a criança vai crescendo, você também vai crescendo a complexidade, né, junto com ela. Sim. Eu tenho, assim, algumas recomendações, por exemplo, de podcast, que eu acho que a gente até já conversou um pouquinho nas nossas conversas individuais, mas que eu gosto de falar bastante, principalmente para quem fala inglês ou gosta de estudar inglês. Aí tem alguns canais muito legais que falam sobre a defesa da fé e sobre a construção da fé com os seus filhos, né? Tem um que chama Foundations, que é muito legal, tem um podcast muito legal. E a Natasha Crane também é uma autora que eu gosto muito, que ensina realmente os pais a falarem sobre os filhos, falarem sobre Jesus, sobre Deus para os filhos. Então, são 2 recursos fantásticos. Sim, os podcasts ajudam bastante. Vamos aprender inglês, povo. Inglês ajuda, mas tem muito material maravilhoso em português também, né? Em português. Com sim. certeza tem E eu sendo acho que produzido também, muita coisa. sim. E também a gente não deixar de sair do básico, assim, né? Os recursos, eles são ótimos. Eu também uso desses recursos de Bíblia, com imagem, de podcast e tudo mais. Mas é algo que às vezes eu me vejo um pouco falhando. Culto doméstico. Com Culto certeza. doméstico é um desafio, né, pra gente fazer, que ainda mais dependendo da idade dos filhos, eles não sentam, não prestam atenção, né? E às vezes, falando por mim, às vezes eu crio na minha mente aquele momento em que as crianças vão sentar, vão ouvir e vão questionar, nossa, eu amo a Bíblia. E não, eles ficam assim, vai demorar muito, eu quero assistir TV. Eu fico super frustrada, às vezes, assim, nossa, esses meninos, ninguém é convertido nessa casa. Acho que é coisa da gente baixar a nossa expectativa, né, Cá? Sim. Porque a gente realmente quer, a gente cresceu e a gente viu lá na igreja, todo mundo ficar sentadinho, o pastor fala, né, da hora de acabar, a gente vai embora. Mas em casa é um outro contexto, né? E em casa, os nossos filhos, graças a Deus, eles têm liberdade para dizer, tô gostando disso aqui ou não tô, né? Ou assim, tô interessado ou não tô. Mas não importa, eu acho que a nossa consistência, a nossa perseverança de mostrar para eles que aquele momento é inegociável, que a gente vai fazer o nosso devocional, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai adorar o Senhor. Não importa o que está acontecendo ao redor, a gente vai fazer, né? Todas essas coisas mostram para eles que nós somos apaixonados pelo Senhor e que isso é muito importante.
Eu falo muito isso assim, é a criação do hábito, né? É a criação do hábito. Quando eu crio no meu filho o hábito de parar um tempo para dedicar ao Senhor, é como o hábito Sim, de escovar os dentes, é como o hábito de tomar banho, né? Eu não passo um dia sem, então por que que eu vou passar um dia sem ter o meu tempo com o Senhor, né? Então isso mas realmente é desafiador. Desafiador, principalmente quando você não vê aquela empolgação toda ali das crianças. sim, Mas é uma coisa da persistência, né? sim. É bem É isso. importante. Quanto pais, é importante a gente estudar a Bíblia, conhecer a palavra Uhum, de Deus, né? uhum, Para poder ensinar, a gente precisa aprender, fazer o culto doméstico, não ignorar os questionamentos, né, das crianças, uhum, não sentir que tem que saber, obrigação de saber tudo, mas pesquisar com eles, né? Mas esse não ignorar os questionamentos é muito importante, é, porque é o que eu sim, vejo que pega bastante, né? com certeza, Mas para a com certeza. gente agora finalizar mesmo, pessoal, vamos caminhar para o final, mas enfim, né? Continua Raíssa, você conversando. tem uma mensagem de esperança para os pais? Existem pais que talvez nos assistam aqui, que talvez os filhos não estejam na igreja, seja por conta da universidade ou, sim, independente do motivo, né? Uhum. O que a gente pode falar? Porque o objetivo dessa live aqui não é, obviamente, criticar nem condenar ninguém. Todos nós somos seres humanos falhos e carentes da graça de Deus, né? Não, com certeza, eu acredito muito na misericórdia de Deus nessa parte. Ele nos deu uma responsabilidade que eu acredito que Ele cobrará de nós é, no momento certo, mas Ele também nos dá os recursos para que a gente cumpra esse papel. E que não, acho que não deve haver um peso em nós como se só dependesse de nós, porque a salvação ela é um processo que depende da ação do Espírito Santo e também depende de uma escolha pessoal, né? Então vai chegar um momento em que seu filho vai fazer uma escolha pessoal e que você não vai ter controle sobre isso, mas se você fizer o melhor que você pode, ensinar com todos os recursos que você tem, o Senhor ele vai honrar, né? Eu creio muito nisso, acho que também foi um peso para mim durante muito tempo essa questão de eu preciso saber tudo, eu preciso levar minhas filhas para o Senhor e tudo mais, e a gente não deve levar essa responsabilidade de forma, é, é, sabe, como se fosse algo muito simples, porque não é, mas eu acredito que realmente o Senhor, ele conhece os nossos corações e vê as nossas atitudes e ele vai olhar por cada uma dessas, por cada um dos esforços que a gente faz em relação aos nossos filhos, né? Eu acho que contar com esses esforços naturais e a oração, né? Eu acho que a oração é muito importante, a gente realmente ser intencional na oração e intencional no ensino, não importa assim quanto tempo você tem por dia com seu filho, pode ser algumas horas, pode ser um dia inteiro, mas que cada momento desse dia sejam utilizados de forma intencional para que ele realmente possa crescer e no momento certo fazer a sua decisão, né? Que se Deus quiser, né? Assim, ele quer, mas enfim, se for realmente ele vai tomar uma decisão que vai ser de voltar o seu coração para o Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de entregar a vida para o Senhor, né? E com certeza, como o pai é um pai como mãe vai ser uma coroa, né? Assim, você vai realmente se sentir encorajado, mas esse peso ele não está apenas sobre os nossos ombros e o Senhor fala isso, que ele não quer que a gente ande com esse fardo pesado, né? Então isso é muito muito importante. Então eu acredito que se eu puder dar alguma mensagem de esperança para alguém, é a mesma mensagem de esperança que me move também, de vamos continuar trabalhando nessa obra que o Senhor nos deu e entendendo o valor dela e confiando que o Senhor vai regar essa semente que está sendo plantada aí nesses coraçõezinhos que são terras boas. Amém! Amém, Raíza. Muito obrigada, Obrigada. viu, pela participação aqui, por se dispor, né? A gente sabe que a live não é só chegar aqui no dia e horário, teve muita conversa, um Verdade. monte de coisa aconteceu. Você tá num fuso horário diferente, a gente tá gravando no Brasil, começou a gravar às 10 horas da noite, e aí onde você tá é 7 horas da noite, então É assim, isso mesmo. muito obrigado mesmo por ter se disposto a participar. E o seu marido também, obrigado pro Fábio, que ficou com as meninas.
Para Sim, você tá foi toda tudo uma uma logística, com né, para certeza. para acontecer. Então, muito obrigada, viu? Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada. E quando você vier para o Brasil, a gente vai se encontrar, hein? Com certeza. Eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade, não só por hoje, mas assim, por todas as conversas. Eu te admiro muito. Eu acredito que essa sua busca por conhecimento pessoal, para a construção de uma fé, da sua fé, né, tem abençoado outras pessoas, tem abençoado com certeza as pessoas que seguem essa página. E eu acho que você é um exemplo aí de mulher Amém. determinada, muitos, muitos livros lidos, mesmo com duas crianças pequenas, te admiro. E é muito bom caminhar junto. Eu acho que quando a gente caminha junto, a gente tem outras amigas, mães que estão na mesma sintonia ali, que estão na mesma luta que a gente, e a gente está se fortalecendo, a caminhada fica mais fácil, Sim. né? Fica mais leve. E eu agradeço muito aí por poder caminhar junto, mesmo a tantos quilômetros de distância. Tantos quilômetros e tantas horas aí de fuso horário Tantas horas. diferente. É isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Raíza. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui, que até o Obrigada. final, que comentou, que participou. E até as próximas lives aqui no canal, gente. Um Com beijo. certeza. Obrigada. Tchau, tchau.